Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí saudáveis e animados para mais uma aula. Vocês percebem aqui, hoje eu estou num cenário diferente, mais claro. Espero que fique mais nítida a imagem e vocês tenham uma qualidade um pouco melhor, tanto de áudio quanto de som. Bem, nós vamos tratar hoje de uma série de normas de direito de vizinhança, que cuidam dos mais variados assuntos, desde árvores limítrofes entre dois prédios, passagem forçada que um proprietário é obrigado a dar ao outro, ao vizinho, em determinadas condições, normas do direito de construir, enfim. Nós vamos proceder a uma análise breve, a verdade, mas o mais completa possível, dessas diversas normas específicas do direito de vizinhança, tá bom? Nós vamos começar falando dos artigos 1282 a 1284 do Código Civil, que cuida da questão das árvores limítrofes. Bem, o próprio nome já sugere do que exatamente sugere aquilo que exatamente nós estamos tratando ao abordar esses artigos. Árvores situadas na linha divisória entre dois imóveis. Árvores situadas exatamente na divisa entre dois imóveis. Isso é comum em centros urbanos? Não, evidentemente. Pode haver uma situação específica de duas casas que divididas talvez por uma cerca viva, e no meio da qual exista lá uma árvore situada exatamente na divisa entre os dois lotes, entre os dois terrenos. Mas isso, evidentemente, em zona urbana não é comum, não se encontra facilmente. Agora, numa área rural, principalmente aí no interior do estado, no interior do Brasil, isso pode sim efetivamente ocorrer. E é necessário se ter um regramento entre os vizinhos acerca de como proceder em relação a essa árvore ou árvores que estão situadas exatamente na divisa entre dois imóveis. Não raro, essas árvores constituem marcos divisórios de imóveis, principalmente na área rural. Bom, vamos examinar então os artigos e falar um pouquinho a respeito. O artigo 1282 começa dizendo que a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Então aqui o legislador estabelece uma presunção de condomínio entre os titulares dos imóveis confinantes, vizinhos, em relação à árvore que se situa no limite dos dois prédios. Trata-se de um condomínio, nós veremos já na próxima semana, legal ou condomínio necessário, que é o condomínio que é instituído pela lei. Nós vamos ver que há possibilidade de condomínios instituídos a partir da vontade de dois proprietários, condomínios que são instituídos e impostos pela vontade de terceiro a dois proprietários, e aqueles condomínios que são criados e impostos por força de lei. É o caso do condomínio que se estabelece entre os titulares dos imóveis confinantes em relação à árvore situada na sua linha divisória. Bem, sendo a árvore ou árvores situadas nessa linha divisória entre os dois imóveis de propriedade comum dos confinantes, evidentemente que é necessário
a criação de algumas regras, alguns regramentos para que esses dois confinantes não entrem em conflito. Eles devem saber exatamente até onde podem ir em relação a árvore ou árvores que estiverem situadas na divisa entre os dois imóveis. Muito bem. E o que diz o legislador a respeito disso? Primeiro, artigo 1283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio, extrema quer dizer a divisa, poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Então, se porventura essa árvore que está situada no limite entre dois prédios, um ou vários de seus galhos acabarem de alguma maneira invadindo a área dos respectivos prédios e causando alguma espécie de incômodo aos confinantes, cada um deles poderá fazer a poda desses galhos, dessas folhas, ou mesmo de raízes que estiverem invadindo parte do imóvel, até o plano vertical divisório, ou seja, traça-se uma linha imaginária vertical e cada um dos proprietários vizinhos, que são condôminos em relação à árvore, podem fazer intervenções nesse limite. Aí prossegue. Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caírem, se este for de propriedade particular. Aqui, no artigo 1284, o legislador traz uma regra que não está propriamente ligada às árvores limítrofes. Aqui, nós estamos falando de árvores que estão situadas próximo à divisa entre dois prédios e cujos frutos, eventualmente, venham a cair dentro da área do prédio vizinho. Então, imaginem uma grande mangueira situada muito próxima da divisa entre dois prédios. Muitas vezes, os galhos dessa mangueira acabam se aproximando demais da divisa entre dois prédios e, por força de vento ou mesmo qualquer outro fenômeno natural, os frutos, ao invés de caírem no território do imóvel onde ela está plantada, acabam caindo no território do imóvel vizinho. Qual a solução para esse conflito? Nós sabemos que os frutos constituem acessórios produzidos pela coisa, né? E a regra é que os acessórios sigam o destino do principal. Se a árvore pertence ao João, os frutos, em princípio, ainda que tenham caído no imóvel vizinho do José, teriam que seguir o mesmo destino da árvore que pertence a João, ou seja, teriam que ser devolvidos a João. Ocorre que o legislador, no artigo 1284, afirma que os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Então, se cai no imóvel do João o fruto da árvore que está plantada no imóvel do José, o artigo 1284 do Código Civil excepciona a regra de que os acessórios devem ter o mesmo destino do principal e confere ao proprietário do imóvel onde o fruto caiu o direito de usufruí-lo, de desfrutá-lo, de consumi-lo. Então, o proprietário do imóvel onde o fruto caiu não tem a obrigação de devolvê-lo ao proprietário do imóvel onde está situada a árvore de onde o fruto caiu. O mesmo não acontece se o fruto cair em área pública, por exemplo, na rua, na via pública. Nesse caso, aquele que encontrar o fruto caído na via pública ou numa área pública tem a obrigação de restituir esse fruto
ao dono do imóvel onde está situada a árvore. São regras, como vocês podem observar, banais, mas que eventualmente resolvem sim conflitos, pequenos conflitos que podem existir entre vizinhos. Evidentemente que esses conflitos surgirão naquelas situações em que a árvore limítrofe seja de grande porte, produza, sei lá, uma grande quantidade de frutos, ou naqueles casos onde existe uma sequência de árvores limítrofes que acabam servindo propriamente de divisa entre dois imóveis, o que pode tornar esses episódios que eu mencionei aqui recorrentes. Voltando um pouco à questão das árvores limítrofes propriamente ditas. Vamos imaginar que eu tenha lá uma árvore situada exatamente na linha divisória entre dois imóveis e essa árvore esteja pendendo, esteja inclinada em direção ao imóvel do vizinho A. Sabe aquelas árvores que vocês encontram muitas vezes aí nos canais? Quem conhece o canal 6, no canal 6 tem várias árvores assim. Aqui no canal 3 também, enfim, nos canais de Santos, acho que todos têm árvores nessa situação, que ficam meio tombadas. Imaginem que uma árvore que está situada exatamente na linha divisória desses imóveis começa a tombar para um dos lados da linha divisória e atinge a propriedade de um dos confinantes, causando alguma espécie de incômodo. Sendo a árvore propriedade comum, o vizinho que está sofrendo o incômodo, evidentemente, não poderá, pura e simplesmente, arrancar a árvore do lugar sem o consentimento do outro. Trata-se, como nós vimos, de propriedade comum dos vizinhos. Então, se nesse caso não houver consentimento do vizinho, o proprietário que se sentir lesado, que estiver suportando algum grave transtorno em função dessa condição da árvore, poderá eventualmente ingressar com uma ação judicial e solicitar ao juiz autorização para a derrubada, para a retirada da árvore. Vamos imaginar que ela está tombando a ponto de colocar em risco um abrigo de veículos que existe na residência. E com isso, se porventura ela cair em cima do abrigo, se tiver algum carro ali embaixo, o carro evidentemente vai ser atingido e vai causar um prejuízo sério para o dono do imóvel. Então, sempre que houver esse tipo de conflito e a única solução for a própria retirada, remoção da árvore, sendo a árvore propriedade comum, porque ela se situa na divisa entre os dois imóveis, se não houver consentimento do proprietário vizinho, aquele que se sente prejudicado vai ter que ingressar com uma medida judicial, tá certo? No próximo vídeo nós vamos tratar da passagem forçada.